Programa Turistando. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. E a nossa TV Ambiental, que você sabe, é a TV que te reconecta, está agora em Foz do Iguaçu, neste belíssimo santuário chamado de Parque das Aves. E é aqui que nós vamos conhecer um pouquinho da riqueza desse nosso Brasil. Quem vem a Foz do Iguaçu não pode deixar de visitar o Parque das Aves. São 16 hectares que nos remete ao Éden. Eu tenho certeza que o Jardim do Éden era assim, não é, Amanda? Cheio de árvores lindas, de aves maravilhosas. São quantas espécies de aves aqui? A gente tem mais ou menos cerca de 150 espécies de aves aqui no Parque das Aves e 1.400 aves aqui. Agora, o mais interessante é que esse parque ele foi fundado a partir de um sonho de um casal que veio do Congo, não é isso? De Zimbábue, como é que é? Ela é alemã, né? E ele morava lá no sul da África, lá no Zimbábue. E eles tinham o sonho de construir um parque porque eles gostavam muito de aves. Então eles tinham uma paixão por aves, porque eles ganharam o papagaio do Congo. Então eles criaram esse amor por aves. E eles foram convidados a vir para Foz do Iguaçu para construir um parque de crocodilos. Mas... Crocodilo come ave, não come não. Né? Mas o senhor Denis, que é o fundador do parque, falou, não, mas eu gosto de aves, né? Eu vou criar um parque de aves. Então eles vieram para cá em 93, compraram esse terreno, né? São 16 hectares e construíram o parque. Então são 8 hectares de área construída e mais 8 hectares de mata preservada. Então eles construíram o parque e fundaram o parque em 1994. Agora, este parque ele faz um trabalho de resgate. Esses coleguinhas aqui ó, que estão querendo participar da entrevista, falando aí sem parar, muitos deles foram resgatados de maus tratos, não é isso? Isso. A gente tem uma porcentagem de 54% das aves que estão aqui no Parque das Aves são de resgate ou do tráfico ou de maus tratos. Então a gente recebe essas aves, faz todo um... Cuida delas. A gente cuida delas, a gente tem um hospital aqui com veterinários especializados em aves, a gente cuida delas e infelizmente essas aves que vêm do tráfico e de maus tratos, elas não conseguem retornar para a natureza, porque a maioria das vezes ela vem com alguma deficiência. A gente tem aves aqui que não tem uma asa, que chegou a Valentina, é um exemplo muito grande disso, que ela chegou aqui com a asa cortada, com o papo todo perfurado. Então são aves que não têm mais condições de retornar para a natureza. Então aqui a gente resgata essas aves e deixa morando aqui com a gente. Então a gente abriga essas aves aqui. Mas também a gente faz um trabalho bem grande assim com reprodução de aves. A gente apoia projetos de conservação e de reprodução. Então qual que é o nosso papel? A gente reproduz essas aves aqui e entrega para projetos... Devolve para a natureza. Entrega para projetos parceiros que esses projetos vão devolver para a natureza. Então, quando a gente vê que o projeto é sério, a gente faz, não, vamos fazer parceria. E aí a gente faz esse trabalho bem bacana. Para a gente terminar, os turistas que vêm aqui de várias partes do mundo, não é isso? Eles saem impressionados com o quê? O que mais deixam eles assim com vontade de voltar? Então, aqui no Parque das Aves a gente permite que o visitante tenha uma proximidade muito grande com a ave. Então a gente tem recintos de imersão, que são recintos bem grandes, que permite o visitante entrar e ficar bem pertinho das aves, sem a tela. Então essa proximidade com as aves as pessoas gostam muito. Então a gente tem aqui o Viveirão das Araras, que é o ápice assim, do passeio que o pessoal ama. Então o Viveirão das Araras tem cerca de 100 aves dentro do viveiro que ficam voando na cabeça e o pessoal gosta muito dessa proximidade, desse colorido, dessa natureza. Então a gente tem aqui um chegar assim muito corpo a corpo com as aves. Corpo a corpo com as aves e com a natureza. A gente tem toda essa Mata Atlântica aqui exposta para as pessoas ter contato com ela. É por isso que a nossa TV ela tem essa alcunha, TV Ambiental, a TV que te reconecta. Ela te reconecta com isso, olha, com esse Brasilzão lindo. E a TV Ambiental veio aqui em Foz do Iguaçu para nós falarmos mais sobre a raiz etimológica, talvez, as nossas tradições da cidade de Guarapari, lá no Espírito Santo. Guarapari vem da palavra guará, que é esse lindo animal aqui, meio avermelhado, meio cor de abóbora, não é isso? Isso.
São aves de manguezais. O guará ele apresenta esse bico comprido para ele enfiar o bico na lama e caçar pequenos crustáceos que auxiliam nessa coloração avermelhada. Os crustáceos têm uma substância que auxiliam eles a trocarem a plumagem quando vai aproximando a fase reprodutiva e dá essa coloração mais chamativa para os pares se acasalarem. Então eles estão sempre perto de mangues, mares, né? Porque crustáceos estão por ali. Agora, e aqui? Aqui eles vieram de zoológicos, né, que não puderam cuidar mais deles, foi uma doação para o Parque das Aves, e aqui a gente fornece ração e peixes. A ração tem substâncias que dão essa coloração nas plumas deles. Ok, agora quando o guará deixa de ser dessa cor? Ele nasce marrom, muda a plumagem e se a alimentação continua fornecendo as substâncias adequadas para eles não deixam de ser marrons. Eles não voltam a ser marrons, eles continuam avermelhados sempre. Ah, ok. Não é igual o boto rosa, não. O boto rosa é o seguinte, ele nasce cinza e fica rosa. Não, então é parecido, né? Nasce em cinza e vão ficando rosa. Ok, a natureza deve ter algum mistério em relação a isso. Obrigado, querido. Imagina. Um dos pontos mais interessantes é justamente esse viveiro aqui, cheio de araras, inclusive, né, Raquel? As araras azuis. Agora, entre tantas araras de todas as cores, quais são as mais barulhentas, hein? Todas são muito barulhentas. Todas têm um jeitinho especial de se comunicar, né? Sim, gritando. Agora, qual é a classe, a descrição, ou como diria, o grupo desses animais? Esse grupo é os piscitacídeos, que incluem as araras, os papagaios, periquitos, maracanãs, todos desse mesmo grupo. Piscitacídeos? Piscitacídeos. Aprendi um nome novo hoje. Agora, é verdade que as araras são mais fiéis do que os humanos? Elas são monogâmicas e ali ficam? Se elas são mais fiéis, eu já não sei, mas elas são monogâmicas, sim. Agora vem cá, quando uma arara fica viúva, não pareia de novo, não? Pode acontecer de mais pra frente ela parear de novo, mas a questão delas, em épocas diferentes de reprodução, manterem aquele casal que formaram primeiro. Ok. Agora aqui nós temos qual variedade, quantas espécies nesse viveiro? São 4 espécies de araras, mais alguns maracanãs e 2 espécies de papagaio. E essas são todas do Brasil ou tem aqui também de outros lugares como do Equador, Colômbia? Elas têm ocorrência no Brasil, mas também nessa fronteira aqui da América do Sul. O Maracanã, por exemplo, vem de onde? Maracanã acontece na Amazônia, acontece também na Mata Atlântica, acontece no Pantanal. Agora vem cá, o Maracanã pode casar monogamicamente com um arara azul? Não, pela questão de diferença anatômica mesmo. O Maracanã é pequenininho enquanto a arara já é maior. Ok, então tudo isso é levado em consideração pela natureza, né? Teoricamente, sim. Casamento interracial aqui não rola, então? Pode acontecer de terem espécies híbridas, mas daí é entre araras mesmo. Então, por exemplo, uma arara canindé com uma arara vermelha ter um filhote híbrido. Isso pode acontecer. Mas entre araras e maracanãs já não acontece. Ou arara e papagaio também não. É só família, né? Isso. E aqui em Foz do Iguaçu eu estou sendo apresentado a este animal que parece um avestruz, mas não é uma avestruz e não é uma ave natural aqui do Brasil. É o casuar, não é isso? Isso, é o casuar. Ele veio da Austrália e Nova Guiné. Ele é considerado a ave mais perigosa do mundo. Por quê? Porque ele pode matar uma pessoa com a patada dele, né? Tamanho de unha, hein? É um bicho que não faz a unha mesmo, esse aí. Ele tem uma unha que chega até 15 centímetros. Ele chega a correr a 50 km por hora. Animal monogâmico também? Eles se reproduzem, mas eles gostam da solidão, né? O pai geralmente cuida do ovo e abandona depois e cada um segue seu caminho. Interessante. Agora, qual é a base alimentar dele, hein? Eles comem frutos. Agora, o casuar, ele tem algum tipo de parentesco com avestruz, você sabe disso? Ele é um animal pré-histórico, né? Ele tem um parentesco sim, com avestruz, com a ema, com o emu. Tá aí, fomos apresentados ao casuar. Ele pode ser perigoso, mas que é bonito hein? Com certeza.
Programa Turistando. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.